É com muito temor que eu estou aqui, pastor Cleito. Muito temor e muito tremor. Porque todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra, é uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos subir aqui de qualquer forma. Nós não podemos subir aqui de qualquer maneira. Nós temos que subir aqui disposto a fazer não o que nós queremos, mas disposto a fazer o que Deus quer. Porque a nossa vontade é uma, o nosso desejo é um, mas a vontade de Deus é outra. E a Bíblia vai falar que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Então o que tem que prevalecer na minha e na tua vida é sempre a vontade de Deus. Nós precisamos aprender e nós precisamos entender e estar no centro da vontade do Senhor. Se talvez você não está no centro da vontade do Senhor, tem alguma coisa errada, e isso precisa mudar. Então eu estou aqui para poder ministrar esta palavra. Talvez se eu gaguejar, não se preocupe. Se eu gaguejar, você dá um glória a Deus aí. Se eu errar alguma coisa, você glorifica o nome do Senhor, porque o único perfeito é Ele. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando todos os dias, para nos tornarmos perfeitos, para um dia ir morar na glória com Ele. Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos errar em palavras, em letras. O louvor não é perfeito, o louvor tem hora que erra. Mas qual que é a minha atitude, qual que é a sua atitude, qual que é a nossa atitude? Independente do erro dos louvores, independente do erro da palavra, nós temos que ter um coração que adore ao Senhor. Nós temos que ter um coração que busca ao Senhor. Nós temos que ter um coração que é voltado totalmente para Ele. Amém? A Bíblia vai falar que eis que estou à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, independente da nossa luta, independente da nossa dificuldade, independente da circunstância das nossas vidas, mas que dos meus lábios e dos seus lábios sempre saia palavras de adoração, sempre saia palavras que engrandeça e bendiga o nome do Senhor. Uma das coisas que eu aprendi nessa vida é passando por luta e por dificuldade, assim como o irmão Lázaro é passando pela prova dando glória a Deus. Você não sabe o tamanho do teu poder quando você dá glória a Deus. Você não sabe, o inferno estremece, o diabo com seus demônios tem medo quando nós glorificamos o nome dele. Mas o diabo, ele tenta cessar a nossa voz. O diabo tenta nos travar, o diabo tenta nos bloquear, para que nos nossos lábios não saia adoração, para que os nossos lábios não saia louvor genuíno. Então mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, porque eu sei que não é fácil para mim, não é fácil para o pastor Milton, não é fácil para a igreja e não tem sido fácil para ninguém, ou tem sido. Mas se não tem sido fácil, continua adorando ao Senhor. Se não tem sido fácil, continua rendendo graças a Ele. Se não tem sido fácil, continua glorificando e exaltando o nome dEle. Não está fácil, está difícil, eu estou com vontade de desistir. Adore. O segredo, irmãos, é a adoração. E nós temos que adorar Ele em todo tempo. Nós temos que adorar Ele em todo momento, assim como a Cat disse. O Rei está voltando. O Rei está voltando e Ele quer de mim e quer de você, Ele quer da Igreja Batista Redenção. Ele quer de todos nós que nós venhamos adorar a Ele. Então eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Não deixa nada nem ninguém te bloquear. Não deixa nada nem ninguém te parar. Não deixa nada nem ninguém travar o seu ministério. Não deixa nada nem ninguém bloquear aquilo que Deus tem preparado para você. Porque o que Deus tem reservado para você é coisas grandes, é coisas lindas, é coisas extraordinárias. A Bíblia vai falar que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus tem coisas grandes preparado para você. Ou seja, coisas novas o Senhor tem para a tua vida. O Senhor tem novidade de Deus para a tua vida. Mas não pare no chamado, não pare na caminhada. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos complicados. Nós estamos vivendo tempos que não é mais para nós se afastarmos, mas nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos render para Ele. Nós precisamos de verdade
trazer dentro de nós, tirar na verdade dentro de nós uma adoração genuína. E nós temos que vir na igreja passando por luta e dificuldade, como o salmista Davi vai falar no Salmo 122. Me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então tem que ter alegria nos meus lábios. Nós temos que nos alegrar, mas está difícil, mas se alegre, porque o Senhor tem cuidado de ti. O Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos prosperado. Nós estamos aqui, amém? É porque Ele cuidou de você. Essa roupa que está no seu corpo aí não foi mérito do seu trabalho, mas foi porque o Senhor te deu saúde, foi porque o Senhor te sustentou em todo o tempo. Então por isso que você está aqui hoje, por isso que você está de pé. Então que você abra o coração, para que o Senhor possa entrar na tua vida, para que o Senhor possa morar na tua vida, para que o Senhor possa mudar a tua história, para que o Senhor possa transformar a tua vida, e essa transformação venha de dentro para fora, amém? Oh, aleluias. Esse texto é muito lindo. Aqui, esse texto que nós lemos foi quando Davi, ele peca com Betseba. Então ele faz esses salmos de arrependimento ao Senhor. Então ele escreve esses salmos, porque Davi, ele entendia que mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, mesmo por processos dolorosos da vida dele, e eu vou contar um pouco a história para quem não conhece. Davi tinha um coração arrependido, Davi tinha um coração genuíno, Davi tinha um coração que voltava para o Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que ele é segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou, Davi cometeu um dos pecados, um dos adultérios mais feios que a Bíblia nos ensina. Ele pecou, ele errou, mas Davi é segundo o coração de Deus. Davi é segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque ele se arrependia. E aqui nós vamos ler, nós vamos entender. A Bíblia vai citar, a Bíblia vai falar no capítulo 1 de 1 Samuel. A Bíblia vai falar que Deus, ele chamou Saul. Olha que interessante. Deus chamou Saul, não, desculpa. O povo precisava de um rei. Então o povo precisava de um rei. E Samuel chega até Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo um rei. E aí, o que eu faço com esse povo aí? Eles estão pedindo um rei. Como que eu vou fazer com esse povo? Deus pega e fala para Saul. Deus pega e fala para Samuel: unge um rei. E aí Samuel procura um rei, procura alguém para ungir. E aí Samuel unge Saul. E a Bíblia vai falar em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, que o Espírito Santo se apoderou de Samuel, se apoderou de Saul. Ou seja, por mais que Saul não tinha sido escolhido como rei, o Espírito Santo se apoderou da vida de Saul, porque um profeta ungiu ele, um profeta derramou um óleo sobre a vida dele, sobre a vida de Saul. Só que nós vamos ver o decorrer da mensagem. Saul era um homem que no começo da caminhada dele, ele até viveu uma vida de obediência, ele até obedeceu a Deus, mas depois ele começou a fazer segundo os prazeres dele, segundo as vontades dele, segundo o querer dele. E aí a Bíblia vai dizer que então Deus, ele rejeita Saul. Mas por que Deus rejeitou Saul? É assim com as nossas vidas. Deus, ele nos chamou para que nós venhamos trabalhar na obra dele. Deus não nos chamou ninguém para que nós venhamos ficar sentados no banco só apenas ouvindo, mas Deus nos chamou para trabalhar na obra dele, amém? A Bíblia vai falar que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Deus nos chama para que nós possamos trabalhar. Eu tenho um chamado. O chamado de Deus só vai parar na minha vida quando eu quiser. Quando eu pegar e falar: eu não quero isso,
Eu não quero esse chamado. E quando eu rejeitar a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e quantas vezes nós bloqueamos aquilo que Deus tem para fazer? Quantas vezes nós enterramos o nosso chamado? Quantas das vezes nós bloqueamos a unção que Deus derrama sobre a minha, que Deus derrama sobre as nossas vidas? E aqui eu posso falar dos talentos. Deus nos deu um talento, e nós temos um talento. Todos nós somos capacitados com talento, amém? Todos nós somos capacitados. Pode ser que você olha para dentro de você e fala assim: eu não tenho talento, eu não consigo, eu não posso, eu não sou ninguém. Mas você tem um talento. Diante de Deus você tem um talento. E o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? Saul rejeitou o talento de Deus. Saul teve uma grande oportunidade de talvez ser um dos maiores reis da história de Israel, mas ele desobedeceu. Ele se afastou do caminho. Ele saiu da onde Deus colocou ele. Ou seja, Deus jamais vai sair do lugar dele. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para nos abençoar. As mãos do Senhor estão sempre assim: nós saímos, eu saio, eu desobedeço, nós desobedecemos. E assim aconteceu com Saul. Saul desobedeceu, Saul rejeitou aquilo que Deus tinha dado, a unção que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Saul rejeita, Saul abre mão por causa dos prazeres, por causa dos manjares. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que nós não temos mais que nos preocupar com o nosso ego, se preocupar mais com o nosso bem-estar. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos preocupar e nos alinhar com a palavra de Deus, com as escrituras, que está se cumprindo todos os dias, está se cumprindo. Entre Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está se cumprindo. E o que eu tenho feito? O que você tem feito? O que nós, como igreja, o que nós temos feito? O que eu, como líder, o que eu tenho feito? O que nós, como os pastores, temos feito? O que a igreja tem feito? Está passando os dias, está passando as semanas, está passando os meses, e muitas das vezes nós continuamos no mesmo lugar, e ainda nós reclamamos, e ainda nós falamos: até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Mas a situação quem muda, eu aprendi isso na minha vida, a situação quem muda somos nós. Fala assim: eu mudo a situação. Sabe por que nós mudamos a situação? Porque tem que haver uma atitude minha e uma atitude sua. Deus, ele tem poder de mudar toda a história de qualquer ser humano, independente de quem for. O coração mais duro que for, Deus não pode, Deus vai lá e pode para mostrar que ele é Deus. Mas tem que haver uma participação nossa. Aprenda isso. Eu aprendi isso há anos atrás. É 50% meu e 50% de Deus. Quando nós somamos 50% mais 50% dá quanto? 100%. Ou seja, não é só Deus que faz, não é só Deus que tem que fazer. Eu preciso aprender a fazer a minha parte. Porque se nós não aprendermos a fazer a nossa parte e deixarmos só Deus, não vai acontecer, não vai fluir, porque eu preciso fazer a minha parte. Quantas pessoas estão estagnadas no ministério ou no chamado? Eu não falo só em Igreja Batista Redenção, mas eu falo no mundo todo. Pessoas paradas no banco e muitas pessoas aí fora acabou se desviando. Por quê? Porque só queria que Deus fizesse. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E quando Deus parou de dar, saiu dos caminhos do Senhor. E muitos estão sentados. Deus nos chamou para nós fazermos a boa obra dele. O que ele vai dizer em Mateus 19, se eu não me engano? Ele não dá uma grande comissão para os discípulos, é para todos nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, pastor Milton, ide, pastor Cleito, pastora Patrícia, ide, todos nós temos que ir pregar o evangelho. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pregar o reino aceitável do Senhor.
Mas para isso Deus ele nos ensina, Deus ele nos chama a atenção, Deus ele puxa a nossa orelha, porque muitas das vezes nós estamos indo num caminho a qual Deus não quer. Muitas das vezes nós achamos que o processo de Deus está muito longo e nós pegamos atalho, nós queremos fazer da maneira mais fácil, da maneira que talvez vai nos agradar, mas não pegue atalho. O processo pode ser longo, o processo pode estar demorando, mas fique firme no processo, que você pode ter certeza que a vitória é sua. Fica firme no processo, não abre mão do seu chamado, não abre mão do propósito a qual Deus colocou na tua vida, e você vai testemunhar, falando: eu aguentei o processo, eu estou aqui para testemunhar que Deus ele vive e reina para todo sempre. Mas não abra mão, nós não podemos mais negociar aquilo que Deus nos deu, nós não podemos mais negociar com o mundo. Deus ele nos entregou algo, e nós, a Bíblia vai nos dizer que haverá um dia que nós vamos dar conta de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esse dia eu não sei quando vai ser, mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Então eu quero dizer para você: continue firme, assim como a Cat, vou usar ela de novo, no meio da dificuldade dela, em todo o tempo Deus estava com ela. Deus ele não vai nos abandonar, a própria palavra nos diz, o próprio Jesus vai nos dizer, para acalentar o nosso coração, para trazer tranquilidade ao nosso coração. Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, antes que Jesus volte para buscar a tua noiva, Ele estará com você, te guardando, te protegendo, cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, da tua família, dos seus filhos. Então o Senhor estará com você. Oh, ramaracanta lá, ramarassurianda lá, em todo o tempo. Então nós não podemos rejeitar aquilo que Deus nos deu, como Saul. A Bíblia vai falar que muitos homens ali na região começaram a perguntar: mas Saul também é um profeta? Porque quando o Espírito Santo veio sobre Saul, ele começou a profetizar, mas ele abandonou. Ele achou que o mais fácil é seguir o eu dele. Esse problema do nosso eu é muito grande, né? Eu posso, eu consigo, eu sou. Se eu não estiver no louvor não acontece nada, porque eu preguei, vidas se renderam aos pés do Senhor, porque eu preguei. Eu não sou nada, nós não somos nada. Se não for a presença do Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada. E a única estrela que tem que brilhar na igreja tem um nome, chama Jesus Cristo. É Yeshua HaMashiach, é o único que tem que brilhar na minha e na tua vida. Se nós fazemos alguma coisa, se nós cantamos alguma coisa, se nós tocamos alguma coisa, se nós pregamos alguma coisa, é porque Ele tem nos capacitado, é porque Ele tem derramado a unção sobre as nossas vidas. Mas de nós mesmos nós não conseguimos nada. E Saul então é rejeitado. Depois que Saul é rejeitado, porque eu estou trazendo Saul? Porque a história de Davi começa aí. Quando Deus rejeita Saul, aí a história de Davi começa a acontecer. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: a fila anda. Como assim, irmão? A fila anda. A fila anda. Se você rejeitar aquilo que Deus tem na tua vida, você pode ter certeza que Ele vai usar outro, mas a obra de Deus vai ser concluída. Se você rejeitar aquilo que Deus tem na tua vida, a fila anda, Ele vai usar outro, mas você pode ter certeza, a obra de Deus vai ser concluída. A obra de Deus não é parada porque nós não fazemos. Nem o próprio diabo tem poder de parar a obra de Deus. Não tem poder de parar a obra de Deus, mas ele para nós. Ele nos paralisa, ele nos coloca uma enfermidade, ele nos desanima, mas parar a obra de Deus, ele não tem poder, porque Deus tem muito mais poder do que ele. A própria Bíblia vai falar que quando aconteceu o fim,
Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele vai destruir o diabo com um sopro, acabou. Então nós vemos que Deus, através do seu Filho Jesus, tem muito mais poder do que o diabo, mas ele nos paralisa. Então eu levei a Saul, porque a história de Davi começa na rejeição, quando ele rejeita aquilo que Deus deu para ele. Ou seja, a fila andou, pastor. Você não quer? Tá bom. Eu preciso de um rei em Israel. Eu preciso de alguém que governa Israel. Eu preciso de alguém que conduza esse povo. Você não quer? Eu vou ungir outro. Mas ele é pequeno. Mas ninguém está nem aí para ele. Ele é pequeno, ele não é ninguém. Mas Deus falou: é esse ninguém que as pessoas acham que ele não é ninguém. É esse ninguém que eu vou derramar o óleo sobre a vida dele. E vai ser o maior rei de Israel. E assim aconteceu. E assim Samuel unge Davi como rei. Então não rejeita aquilo que Deus te deu, porque se você rejeitar, você pode ter certeza que a fila vai andar e Deus vai usar outra pessoa. O pastor Milton me chamou para ministrar. Se eu tivesse rejeitado e tivesse falado: pastor Milton, eu não quero, eu não vou, ele ia falar: tá bom, alguém vai ministrar, porque o culto não vai ficar sem ministração. Se você não ministrar, eu mesmo vou ministrar. Ou seja, eu deixei a minha oportunidade. E falando sobre oportunidade é única. Tem 3 coisas que não voltam mais. Uma delas eu já falei, é a oportunidade. Muitas das vezes a oportunidade vem na minha e na tua vida e nós rejeitamos. Nós achamos que não é o tempo, nós achamos que não é o momento, e a oportunidade passa. Até essa oportunidade passar, demora anos e anos, e talvez essa oportunidade não volta mais. Falando sobre oportunidade, quando eu estudava, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Mas a bagunça na época, a bebedeira, falou mais alto. E hoje eu não tenho uma faculdade, mas eu ganhei uma faculdade gratuita e eu não fiz. Passou a oportunidade. Hoje eu tenho 38 anos, vou fazer 38 anos esse mês, dia 29 de agosto, marca essa data aí, amém? Dia 29 de agosto. Hoje eu tenho 38 anos, vou fazer 38 anos. Pode mandar presente para mim, eu não ligo não. Mas essa oportunidade nunca mais voltou para mim, porque eu rejeitei ela. Eu larguei essa oportunidade de lado. E eu não pude fazer uma faculdade que talvez hoje eu poderia estar numa profissão melhor. E nós vamos falar mais na frente, mas eu quero falar aqui, a consequência vem. E às vezes, sabe quem é prejudicado? Os meus pequenos, os meus filhos. Tudo que nós fazemos nessa vida tem uma consequência. Pode ser 10 anos atrás que você fez, vai ter uma consequência. Se você pecou, se você errou, se você desonrou o seu líder, desonrou o seu pastor, se você fez alguma coisa, vai ter uma consequência. E uma hora, como diz, a conta chega. E a consequência veio na minha vida. Por quê? Porque na época eu estava preocupado com outras coisas. Eu não estava preocupado em estudar. E olha só que engraçado. Eu terminei os estudos, mas eu terminei o estudo sem saber ler. Que vergonha, né? Rapaz de 20 anos sem saber ler. Eu aprendi a ler, sabe como? Através das Escrituras Sagradas. Eu me converti, eu tinha por volta de 22 anos. Eu lembro que quando alguém falava para mim fazer uma apresentação, ler um versículo, ler alguma coisa, eu lia, gaguejava. Eu tinha vergonha, 21 anos, não saber ler. Consequência, porque eu não estudei. Você que é novo, você que tem a oportunidade de estudar, estuda. Invista no seu estudo. Não falte, não mata a aula assim como eu fazia muito. E como eu matava a aula. Tinha a chave da escola, entrava e saía a hora que eu queria. Cheguei a colocar fogo, olha só, numa sala de aula. Mas ali era tudo alegria, né? Ali é tudo bom. E o diabo faz isso nas nossas vidas. O diabo nos mostra um prazer momentâneo, um prato aparentemente bonito. E quando nós comemos esse prato, o final dele muitas das vezes é morte. Então nós temos que ter cuidado, então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá.
Se Deus tem te dado a oportunidade para você louvar, louve. Eu não sei cantar, mas você pode ter certeza que Deus capacita. Porque eu não sabia pregar, ou seja, talvez eu acho que até hoje eu não sei, mas Deus tem me capacitado todos os dias, porque eu tenho me colocado na brecha. Estava hoje com meu discípulo José, nós estávamos no monte, porque de mim eu não sou nada, eu não consigo falar de mim mesmo, eu não consigo falar daquilo que eu acho, eu tenho que falar não do que eu acho, mas eu tenho que falar do que a Bíblia acha, eu tenho que falar o que a Bíblia quer nos ensinar. Está faltando pessoas assim no nosso meio, então nós não devemos abrir mão das oportunidades que Deus nos dá. Uma das coisas é a oportunidade. A oportunidade quando passa ela não volta mais. A segunda coisa é a flecha lançada, você lançou, acabou. Ela vai para o seu destino, ela não volta mais. E a terceira coisa é a palavra falada. Quantas pessoas têm se machucado e se magoado com a palavra? Quantas pessoas têm destruído o ministério por causa de uma palavra? A palavra não volta mais, você pode pedir perdão. Deus vai aceitar o seu perdão? Sim, com certeza. Porque Ele nos ama e Ele vai nos perdoar. Todas as vezes que nós nos arrependemos até Ele, Ele vai nos perdoar. Mas a palavra que você falou tem consequência. E muitas das vezes a consequência é triste. Então essas três coisas não voltam mais. A oportunidade, a flecha lançada e a palavra. Então nós temos que tomar cuidado. E nós temos que nos voltar para o Senhor. Deus deu uma oportunidade a Saul, mas ele não quis a oportunidade. Você não quer? Tá bom. Você não quer, Fábio? Vou passar para o Marcelo. Marcelo não quer, eu vou passar para o José. José não quer, eu vou passar para o pastor Milton. Até alguém que vai aceitar. Por mais que é incapaz, mas você pode ter certeza que Deus vai capacitar. Porque Deus tem me capacitado todos os dias, e tem nos capacitado todos os dias, para nós estarmos aqui. Então que nós não venhamos abrir a mão da oportunidade que Deus nos dá, mas que nós venhamos de verdade abrir o nosso coração, para que o Senhor entre e faça morada, e muda a nossa história, e muda o rumo das nossas vidas, para que haja uma transformação de dentro para fora, haja uma transformação genuína. Então, voltando aqui para Davi, e aí Davi escreve esse salmo, quando ele peca com Betseba. Davi, a Bíblia vai falar que Davi era para estar na guerra, mas Davi não foi para a guerra. Olha só a consequência. Davi não foi para a guerra, subiu no terraço. Quando ele sobe no terraço, ele olha lá de cima, vê lá embaixo uma mulher se banhando, e ele manda chamar essa mulher e se deita com essa mulher, peca com essa mulher. E a Bíblia vai falar que essa mulher então era casada, e ele, para maquiar o seu pecado, para esconder o seu pecado, para jogar o pecado debaixo do tapete. Sabe quando alguém vai lá visitar e você não arrumou a casa, e rapidinho você pega, levanta o tapete e fala, joga aí a sujeira e depois nós limpa? É mais ou menos assim. Então Davi, para maquiar o seu pecado, Davi descobre quem era o marido. Quem é o marido? Urias. Urias é o marido, não onde Urias está. Urias está ali. Então fala para Urias ir lá na guerra. Fala para ele ficar como um pelotão de frente, porque vai ser mais fácil dele ser atingido e ser morto. E se ele for atingido e for morto, show de bola, porque eu vou ficar com Betseba e ninguém vai descobrir o meu pecado. Erro nosso, né? Bobos somos nós. Desculpa a expressão da palavra, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus nos conhece por dentro, por fora. Sabe quantos fios de cabelo nós temos? Embora meu cabelo já está caindo, mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus nos conhece, Deus sabe de todas as coisas. Mas muitas das vezes nós queremos maquiar o nosso pecado. Nós faltamos num algo importante que tem na igreja. Chegamos no líder, chegamos no pastor, fala, pastor, eu não fui por causa disso. O pastor pode até aceitar, mas e Deus? Que tudo vê, Deus que tudo pode, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao tempo todo, está nos olhando, está nos vendo, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Então nós temos que tomar cuidado. E Davi tentou, pastora Patrícia, maquiar o pecado, mandou matar Urias, achando, eu já tinha se deitado com ela, depois se ela se engravidar,
Show, ele está morto, qualquer coisa eu peguei ela depois que aconteceu tudo isso, é nada. Porque Deus, ele está sempre nos vendo, nos ouvindo. E Ele quer de nós corações verdadeiros, corações submissos, corações que se rendem, corações que se prostam a Ele. O diabo nos envergonha, o diabo nos acusa quando nós erramos e quando nós pecamos. O diabo diz: tá vendo, você pecou, tá vendo, Deus não te ama mais, tá vendo, você é rejeitada. E Deus, ele olha para você com um olhar de compaixão, e ele só quer que saia dos seus lábios a palavra de arrependimento, que você se arrepende e fala: Senhor, eis-me aqui. Aí Deus faz coisas novas nas nossas vidas. Aí Deus nos perdoa, nos restaura, nos restitui e transforma as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. É isso que nós precisamos entender. E esse salmo é um salmo de arrependimento. É um salmo onde Davi, por mais que ele pecou com Betseba, ele entende e ele se arrepende. Quando ele pega e fala: cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Que nós nessa noite venhamos nos arrepender genuinamente. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você cometeu. Deus, ele não está preocupado com isso. O diabo é o acusador. O diabo nos acusa todos os dias. Todos os dias o diabo joga o nosso pecado. Todos os dias o diabo joga meu pecado que eu fiz há anos atrás. E se eu abraçar, aí ele entra e faz um ninho na minha vida e destrói a minha vida. Mas que nós possamos nos arrepender, assim como Davi. Davi, ele se arrepende. E que nós possamos nos arrepender genuinamente. E nós possamos, sabe, nos voltar para o Senhor. É muito forte aqui quando ele fala assim: renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, eu não quero ir para a direita, eu não quero ir para a esquerda, mas eu quero ficar no centro da tua vontade, Senhor. A vontade de Deus para as nossas vidas, irmão, por mais que seja difícil, a vontade de Deus para as nossas vidas sempre será o melhor. É difícil muitas das vezes fazer a vontade do Senhor, eu confesso, mas sempre será o melhor. Sempre vai produzir bons frutos, sempre vai te trazer uma paz interior, uma paz em espírito. Mas quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós nos complicamos. E quando ele fala aqui: nem tires de mim o teu espírito. Porque eu falei de Saul? Porque quando Saul é ungido, o Espírito Santo veio sobre a vida de Saul. O Espírito Santo tomou conta dele. Davi, ele sabia dessa história. E por isso que Davi fala aqui no versículo 11: não retires de mim o teu espírito, Senhor. Não retiras de mim o teu espírito, Senhor. Um cristão sem espírito, nós vivemos nessa vida aí, comemos, andando, mas nós vivemos igual zumbi. O que mais nos fortalece, o que mais nos enche, é o Espírito Santo de Deus. O que seria de mim, o que seria de você sem o Espírito Santo? Nós não conseguiríamos fazer nada. E para me finalizar essa mensagem, o que Deus falou fortemente ao meu coração: